Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Romanos 12 verso 19. Introdução. Romanos 12:19 se encontra no coração de um capítulo que trata da transformação radical que o Evangelho opera na vida do crente. Após detalhar a justificação pela fé em Cristo, capítulos 1 ao 8, e o plano de Deus para Israel, capítulos 9 ao 11, Paulo apresenta uma série de exortações práticas sobre como viver uma vida que agrada a Deus. O capítulo 12 enfatiza a importância do amor sincero, da humildade, da união no corpo de Cristo e da prática do bem, mesmo em face da oposição. O versículo 19, especificamente, aborda a questão da vingança, um tema crucial para a demonstração do amor cristão, em um mundo marcado pela retaliação. A frase "amados, nunca procurem vingar-se" é um chamado à submissão à justiça divina e à renúncia da autodefesa agressiva. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural do primeiro século era permeado por um forte senso de honra e vingança. Ofensas eram frequentemente respondidas com retribuições, e a busca por justiça pessoal era comum. A comunidade cristã, inserida nesse contexto, enfrentava perseguições e hostilidades de diferentes fontes, autoridades romanas, líderes religiosos judeus, e até mesmo dentro das próprias famílias. Romanos 12:14 ao 18. Abençoar os perseguidores, alegrar-se com os que se alegram, viver em paz com todos, ilustra a realidade dos desafios enfrentados pelos cristãos em Roma. Dentro dessa atmosfera, a ordem de não buscar vingança era radical e desafiava as normas culturais estabelecidas. A citação do Antigo Testamento, "Minha é a vingança, eu retribuirei", ecoa em Deuteronômio 32:35. Indicando que Deus é o juiz supremo e o único que pode administrar a justiça de forma perfeita e imparcial. Interpretação. A interpretação protestante de Romanos 12:19, alinhada com uma visão trinitariana, compreende que a justiça verdadeira pertence a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao nos abster da vingança pessoal, reconhecemos a soberania divina e confiamos que Deus agirá de acordo com a sua justiça, seja nesta vida ou na eternidade. Entregar a ira a Deus significa reconhecer que Ele é capaz de julgar com perfeita justiça, algo que nós, com nossa visão limitada e corações imperfeitos, não podemos fazer. Não significa que a injustiça deve ser ignorada ou tolerada. Pelo contrário, a justiça bíblica se preocupa com a restauração da comunidade. No entanto, a busca por justiça deve ser feita através de meios pacíficos e legais, confiando que Deus é o supremo juiz. Para o crente contemporâneo, este versículo tem aplicações profundas. Em situações de conflito, injustiça ou ofensas pessoais, a reação natural pode ser buscar vingança ou acertar as contas. No entanto, o chamado de Romanos 12:19 é para uma resposta sobrenatural, fundamentada na fé e na confiança em Deus. Isso implica em orar pelos nossos ofensores, Mateus 5:44, perdoá-los, Colossenses 3:13, e buscar a reconciliação sempre que possível, Romanos 12:18. Entregar a ira a Deus não é passividade, mas um ato de fé que libera o crente do ciclo destrutivo da vingança, e abre espaço para a cura e a restauração, tanto para si mesmo, quanto para o ofensor. Também, nos lembra que o padrão para uma vida cristã, como colocado no início do capítulo 12, é um ato racional de culto a Deus. Veja as referências em Deuteronômio 32 verso 35. A mim me pertencem a vingança e a retribuição. No devido tempo os seus pés resvalarão. O dia da sua desgraça está próximo, e o seu destino se apressa sobre eles. Esta passagem do Antigo Testamento, citada por Paulo, estabelece a base bíblica para a afirmação de que a vingança pertence a Deus. Reforça a ideia de que Deus é o juiz justo, e que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. O contexto de Deuteronômio 32 é o cântico de Moisés, que adverte Israel sobre as consequências da sua infidelidade, mostrando que a justiça de Deus é parte integrante do seu caráter e do seu pacto com o seu povo. Mateus 5:38 ao 48. Neste trecho do Sermão da Montanha, Jesus radicaliza a lei de olho por olho, dente por dente, Êxodo 21 verso 24, e chama seus seguidores a amar seus inimigos, abençoar os que os amaldiçoam
e orar pelos que os perseguem. Esta passagem complementa Romanos 12:19 ao mostrar que a resposta cristã à ofensa não é a retaliação, mas o amor e a misericórdia. Jesus enfatiza que o amor pelos inimigos é uma evidência do caráter transformado pelo reino de Deus e demonstra a graça divina para com todos, justos e injustos. Esta passagem, como o início de Romanos 12, nos lembra que um padrão de vida radicalmente transformado em culto a Deus é possível. Essas referências demonstram que a ideia de entregar a vingança a Deus não é uma novidade do Novo Testamento, mas está enraizada nas Escrituras. Ambas as passagens reforçam a importância de confiar na justiça de Deus e de responder à maldade com amor e bondade, em vez de retaliação. Estudo bíblico, Romanos 12 verso 19, Nova Versão Transformadora. Introdução. Romanos 12 marca uma transição importante na carta de Paulo aos Romanos. Após detalhar a doutrina da justificação pela fé, capítulos 1 ao 11, Paulo agora aborda a aplicação prática da fé na vida diária do crente. O capítulo 12 é um chamado à transformação, ao serviço e à vivência em comunidade, com ênfase no amor genuíno e na humildade. O versículo 19, em particular, trata da questão da vingança, instruindo os cristãos a renunciar à retaliação pessoal e a confiar na justiça divina. Este versículo não é uma exceção, mas parte integrante do chamado maior para amar genuinamente, verso 9, e abençoar aqueles que nos perseguem, verso 14. Contexto histórico. No primeiro século, a sociedade romana era marcada pela lei do talião, olho por olho, dente por dente, onde a vingança pessoal era uma prática comum e socialmente aceita. Paulo, ao escrever aos cristãos em Roma, desafia essa mentalidade arraigada. A comunidade cristã primitiva enfrentava perseguições e hostilidades, tornando a tentação de retaliar ainda maior. O apelo de Paulo à não vingança, portanto, não era apenas um princípio moral abstrato, mas um desafio direto à cultura vigente e uma demonstração do poder transformador do Evangelho. Além disso, a referência à ira de Deus no versículo 19 reflete uma compreensão judaico-cristã de que Deus é um Deus justo que, no final, fará justiça. Este tema permeia o Antigo Testamento e encontra eco no Novo Testamento. O capítulo 12, como um todo, retrata uma comunidade em constante tensão com o mundo ao seu redor, buscando viver de maneira que agrade a Deus em meio a um ambiente hostil. Interpretação. Romanos 12 verso 19, à luz de uma teologia protestante trinitária, ensina que a vingança pertence exclusivamente a Deus. Ao dizer nunca se vinguem, Paulo não está negando a legitimidade de um sistema legal justo, mas sim proibindo a retaliação pessoal motivada por rancor e ódio. A frase "deixem que a ira de Deus se encarregue disso" significa que Deus, em sua justiça perfeita, sabe como lidar com o mal e o pecado. O crente é chamado a confiar na providência e na justiça divina, em vez de buscar satisfação pessoal através da vingança. Isso não implica passividade diante da injustiça, mas sim uma resposta diferente, marcada pelo amor, pela oração e pela busca da reconciliação conforme os versículos 14 ao 18. A citação das Escrituras: "A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco", diz o Senhor, reforça a soberania de Deus e a sua promessa de que o mal não ficará impune. Para o cristão contemporâneo, este versículo implica em renunciar ao direito de se vingar, confiando que Deus é justo e que, no tempo certo, fará justiça. Significa responder ao mal com o bem, verso 21, buscando a paz e a reconciliação, em vez da retaliação. Isso exige humildade, paciência e uma fé profunda na providência divina, reconhecendo que a justiça final pertence a Deus e não a nós. Veja as referências em Deuteronômio 32 verso 35. "A mim pertencem a vingança e a retribuição. No devido tempo, os seus pés escorregarão. O dia da sua desgraça está próximo, e o seu destino se apressa sobre eles." Este versículo do Antigo Testamento, citado por Paulo em Romanos 12 verso 19, enfatiza a soberania de Deus sobre a vingança e a retribuição. Ele conecta a promessa de justiça divina à sua natureza como juiz justo e fiel. A conexão entre os dois versículos reforça a ideia de que a vingança é um atributo divino, não uma prerrogativa humana. Mateus 5 verso 39, "Eu, porém, lhes digo que não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra."
Embora possa parecer contraditório à primeira vista, este versículo do Sermão da Montanha complementa Romanos 12, verso 19. Ambos os versículos desafiam a mentalidade de retaliação e vingança. Mateus 5, verso 39 ilustra a resposta radical de amor e perdão que Jesus espera de seus seguidores, enquanto Romanos 12, verso 19 oferece a base teológica para essa resposta. Reconhecendo que a justiça final pertence a Deus, a conexão entre os dois versículos demonstra que a renúncia à vingança é uma característica essencial da vida cristã. Estudo bíblico, Romanos 12, verso 10. Aqui está um estudo bíblico sobre Romanos 12, verso 19, conforme solicitado. Introdução, Romanos 12, verso 19, na Nova Bíblia Viva. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. É uma peça fundamental no grande mosaico de exortações práticas que Paulo oferece aos cristãos em Roma. Após estabelecer as bases teológicas da salvação pela graça por meio da fé nos capítulos anteriores, Paulo se volta para as implicações dessa fé na vida diária. O capítulo 12 é um chamado à transformação interior, que se manifesta em um viver radicalmente diferente, marcado por amor genuíno, serviço humilde e, crucialmente, renúncia à vingança pessoal. Este versículo específico serve como um lembrete poderoso de que a justiça final pertence a Deus e que os crentes devem confiar nele para lidar com a injustiça. Contexto histórico: no contexto do Império Romano, a vingança era uma prática comum e socialmente aceitável. A cultura da honra prevalecia, e a retaliação por ofensas era vista como um direito, e até mesmo um dever. A ausência de sistemas legais equitativos e a presença de corrupção tornavam a vingança pessoal ainda mais atraente como forma de justiça. Dentro da comunidade cristã romana, composta por judeus e gentios convertidos, essa mentalidade de vingança era um obstáculo à unidade e ao testemunho eficaz. Paulo, ciente desse contexto cultural, instrui os crentes a resistirem ao impulso natural de retaliação, demonstrando uma maneira de viver que desafiava os valores do mundo. O imperativo de amar os inimigos presente nos versículos 14 e 20, e de viver em paz com todos, versículo 18, sublinha a importância da renúncia à vingança como um sinal distintivo do discipulado cristão. Além disso, a insistência de Paulo sobre a submissão às autoridades governamentais, Romanos 13, versos 1 ao 7, que são estabelecidas por Deus para manter a ordem e punir o mal, fornece um contraponto à vingança pessoal. A vingança privada mina a autoridade e a justiça do governo, que é o instrumento de Deus para exercer a justiça na terra. Interpretação: Romanos 12, verso 19, é uma exortação direta e inequívoca à renúncia à vingança. A frase amados ressalta o tom pastoral e o amor fraternal, que devem caracterizar a comunidade cristã. A proibição de nunca se vinguem é absoluta, não condicional. A razão para essa proibição é que a vingança pertence a Deus. A citação do Antigo Testamento, minha é a vingança, eu retribuirei, reforça a soberania de Deus sobre a justiça. A vingança, portanto, é vista como uma usurpação do papel de Deus. Do ponto de vista da teologia trinitária, essa passagem nos lembra da santidade e da justiça de Deus Pai, que é o juiz final de toda a terra. Confiar que Deus fará justiça exige fé nele e em seus atributos. Também reflete a natureza sacrificial de Jesus Cristo, que voluntariamente suportou a injustiça e a crucificação, demonstrando um caminho de amor e perdão, em vez de vingança. O Espírito Santo capacita os crentes a obedecerem a essa instrução, transformando seus corações e mentes, para que possam superar o desejo de vingança com amor e misericórdia. Para os crentes contemporâneos, Romanos 12, verso 19, é um chamado a confiar em Deus, em face da injustiça e da ofensa. Significa resistir ao ciclo da violência e da retaliação, buscando a reconciliação e o perdão, mesmo quando é difícil. Não significa que os crentes devem tolerar a injustiça, ou não buscar a justiça por meios legais e apropriados. Significa, porém, que a motivação por trás da busca pela justiça deve ser o amor e a preocupação com o bem-estar de todos, e não o desejo de vingança pessoal. Veja as referências em Deuteronômio 32, verso 35, a mim pertence a vingança e a retribuição. Esta passagem do Antigo Testamento, citada por Paulo em Romanos 12, verso 19.
Estabelece o princípio de que a vingança é inerentemente parte do papel de Deus, como o juiz justo. Ao lembrar aos crentes que a vingança pertence a Deus, Paulo está ancorando a sua exortação no fundamento da lei mosaica, demonstrando que a renúncia à vingança não é uma inovação radical, mas sim, uma aplicação do caráter de Deus revelado nas Escrituras. Essas referências reforçam que o ato de vingança é uma prerrogativa divina, não um direito humano. Mateus 5 verso 39, Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Este versículo do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, oferece uma visão complementar sobre a renúncia à vingança. Jesus chama seus seguidores a uma resposta radicalmente diferente à ofensa, caracterizada pela não resistência e pelo amor ao inimigo. Enquanto Romanos 12 verso 19 enfatiza a confiança na justiça de Deus, Mateus 5 verso 39 destaca a importância de uma transformação interior, que capacita os crentes a responderem com amor e perdão, em vez de retaliação. Juntas, estas passagens demonstram a profundidade e a abrangência do chamado bíblico, a renúncia à vingança, tanto em termos de confiar na soberania de Deus como na busca por uma transformação de caráter.